Oi, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Você já se pegou murmurando sem perceber? E você já notou como a murmuração ela vai moldando a nossa vida e a forma como nós vemos ela? O vídeo de hoje vamos falar sobre murmuração e como a murmuração ela pode sim estar te impedindo de receber as bênçãos de Deus. Esses dias eu estava aqui vivendo e eu me peguei murmurando. Só que eu estava num estado de murmuração constante por coisas que iam além do que eu poderia fazer. Então eu murmurava por coisas que meio que saíam fora do meu controle. E é aí que vem o Espírito Santo para nos mostrar, para nos avisar de que, se nós continuarmos por esse caminho, nós vamos estar nos afastando de Deus. E também ele ministrou algo no meu coração de que muitas coisas em nossa vida vai fugir do nosso controle. Nós não temos o controle de todas as coisas. E nós não podemos fazer todas as coisas da forma como nós desejamos. E entender isso vai fazer com que você pare de murmurar, porque o Espírito Santo, ele vai ministrar em nosso coração, porque somente Deus pode fazer todas as coisas. E quando nós não colocamos as coisas nas mãos de Deus e queremos ali estar fazendo por conta própria, é aí que nós vamos nos perdendo. E nesse momento, onde o Espírito Santo estava ministrando o meu coração, Deus falou tão claro de que deixa as coisas, deixa eu fazer as coisas. E você não está recebendo, você não está ouvindo a direção de Deus porque você está murmurando. E é como se ao murmurar eu estivesse em outra frequência da frequência de Deus. Então era meio que impossível Deus estar agindo na minha vida. Mesmo eu estando lendo a Bíblia, mesmo eu estando jejuando, orando, mesmo eu estando suplicando, eu estava fazendo algo que me impedia de ouvir Deus e de que Deus pudesse agir na minha vida. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Deus, ele já nos avisa sobre a questão da murmuração e como a murmuração ela nos impede das ações de Deus sobre a nossa vida. E isso reflete muito nesse versículo, onde ele ministra ali, dizendo: não murmureis, porque quando você murmura, você está dando legalidade para o inimigo agir sobre a sua vida. Você não está dando a oportunidade do Espírito Santo fazer as coisas. Você meio que está ali contra Deus. Você está dizendo para ele que ele não é possível de agir sobre aquela determinada coisa. Então, quando nós estamos murmurando, nós estamos fechando essa porta. É a porta de que Deus ele vem agir. Então, aqui ele em Coríntios, ele fala: não murmureis, porque Deus ele detesta pessoas que murmuram por todas as coisas. Porque uma pessoa que murmura, ela basicamente não confia em Deus. E quando eu entendi isso, quando o Espírito Santo ministrou o meu coração, de que quando eu estava murmurando ali, quando eu estava nessa frequência de negatividade, eu não estava confiando em Deus. E quando ele me fez refletir sobre tudo isso, é exatamente isso. Eu não estava confiando em Deus. Eu não estava colocando nas mãos dele. Eu não estava falando, tudo bem, eu não consigo mais. Agora é com você. Então, quando ele ministrou isso no meu coração,
as coisas começaram a ficar mais leve. E aí sim, o Espírito Santo começou a agir na minha vida. As coisas começaram a fluir. Parece que saiu um peso e começou a trazer uma paz. Quando eu joguei isso para Deus, eu pedi perdão, porque quando você percebe que você está errando, você automaticamente pede perdão. Perdão por estar murmurando, por não confiar em Deus, por não deixar nas mãos dele. E quando eu fiz isso, quando o Espírito Santo, ele ministrou isso em meu coração, ele me trouxe uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz, ela promoveu para as outras pessoas ao meu redor. Então, é como eu tivesse aberto a porta para que Deus pudesse estar ali agindo. E foi nesse momento também que eu percebi as tentações do inimigo sobre a minha vida. Porque quando nós estamos fazendo com a nossa própria força, dando legalidade para o inimigo agir sobre a nossa vida, quando nós estamos tampando nossos ouvidos para não ouvir a voz do Espírito Santo, nós perdemos a capacidade e o discernimento das coisas. Então, muitas vezes, nós não vamos perceber quando o inimigo ele está tentando sobre a nossa vida, porque nós estamos tão afundados, tão mergulhados, seja nessa coisa da murmuração, da negatividade, que nós não conseguimos escutar a voz de Deus. E foi nesse momento onde eu pedi para Deus para me libertar dessa murmuração. E tem que orar, tem que orar. Porque às vezes tu murmura e tu não orou. Só que muitas vezes a minha murmuração inconscientemente vai sair assim. Só que quanto mais tu ora, quanto mais tu pede para Deus, porque tu não quer murmurar, tu não quer estar ali entristecendo ele. Então, tu vai pedir, tu vai orar e ele vai te capacitar. Porque somente Deus, ele é possível de nos capacitar e nos fortalecer. Então, quando eu pedi para ele, quando eu orava para ele, que eu não queria estar murmurando, eu não queria estar ali abrindo uma legalidade, né, para o inimigo agindo sobre a minha vida. Deus, ele me capacitou e hoje eu não consigo estar murmurando, porque ao momento que eu vou ali pensar em murmurar, o Espírito Santo já ministra ao meu coração, dizendo: deixa para Deus, deixa que eu faço, esquece, abandona. E aí, isso é o que nós devemos fazer. Não devemos ser que nem o povo do Israel, lá em Êxodo, quando Moisés estava ali, levando eles para o deserto, tirando eles da escravidão. Deus estava agindo sobre a vida deles, dando pão, dando água, dando carne, dando tudo que eles estavam necessitando. Só que em um momento que Deus não deu, em um momento que eles queriam e Deus, né, não respondeu, eles começavam a murmurar. E era ali que Deus começou a ficar irritado, porque, Deus estava agindo, Deus estava fazendo e eles não confiavam. Deus deu pão quando eles não tinham nada para comer. Deus deu água quando eles não tinham o que beber. Deus deu a nuvem para quando eles caminhavam sobre o sol. Deus deu basicamente tudo para eles, só que eles não reconheciam e por isso eles murmuravam. E hoje em dia nós somos a mesma coisa. Muitas vezes nos pegamos que nem esse povo do Egito, quando Deus não age sobre a nossa vida, quando nós não percebemos, né? Porque Deus está agindo. Quando nós não percebemos, nós meio que começamos a murmurar, mas esquecemos de todas as outras vezes que Deus esteve conosco. Porque muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, é nós aprender a confiar nele,
a deixar Ele ministrar o nosso coração. Muitas vezes nós vamos querer fazer determinada coisa, nós vamos querer fazer seja como for, só que não dá, não dá, pela nossa própria força não dá. E isso vai sim nos desgastando, vai sim nos tirando do foco dele, vai sim nos dando legalidade, vai nos dando liberdade para que o inimigo venha agir sobre nossas vidas, dando ali murmuração, irritabilidade, afastamento das pessoas, vai nos cegando. Então, ao perceber a sua murmuração, comece a deixar para Deus. Comece a colocar as coisas nas mãos de Deus. Por mais que seja assim, tu não sabe como é que vai ser, mas coloca nas mãos de Deus, porque Ele vai agir. Quando você se comprometer com Ele, quando você estiver ali orando, pedindo, eu não quero fazer tal coisa, eu não quero murmurar, eu não quero orar para o Senhor e o Senhor não me escutar. Então, começa a pedir por isso, porque ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar. Isso eu tenho certeza. Então, não murmuras, não deixe esse espaço na sua vida para estar murmurando sobre nada.